A pista tá salgada e relacionamentos estão cada vez mais insalubres. Gente, eu tô recebendo isso tanto de vocês nos meus stories e tudo mais, que eu preciso muito falar um pouco sobre isso com vocês, porque eu quero meter a real. Essa é a verdade. Eu quero ser aquela amiga que vai meter muito a real pra vocês. Eu sempre falo que todo homem que a gente tá atraindo é porque a gente tá emanando uma energia também. Não tem como a gente querer colocar a culpa só no outro, se a gente também tem uma parcial ali. Todo homem que vem até mim, amigas, eu posso falar pra vocês que sim, eles são masculinos, são provedores, são respeitosos, assim, tem muitas qualidades boas, mas ele não se encaixa em todos os meus pré-requisitos que eu gostaria de pra casar. E hoje em dia, uma reclamação que eu recebo muito é que esses caras não fazem mais nada disso. E eu digo, eu atraio esse tipo de homem porque eu sou muito feminina e eu estou preparada para receber esse tipo de ajuda, esse tipo de forma de ser aconchegante, né? Porque o homem, quando ele tira o peso das suas costas, você precisa estar pronta para aceitar essa ajuda. Caso contrário, você vai achar que ele tá querendo ser melhor que você ou tá com o ego mais inflado que você. E isso também acaba se tornando um big problem. Então, se a gente começar a parar pra perceber que a gente também tem uma parcela de culpa por nós mesmas não estarmos pronta para aceitar esse homem? Porque se muitas mulheres estão atraindo homens péssimos e terríveis, talvez seja porque a gente não tá procurando no lugar certo. Pode ser que não. E vocês podem me falar nos comentários o que vocês pensam sobre isso, porque eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra dar esse comentário, porque realmente eu não encontrei ninguém insalubre ainda. Graças a Deus. Mas eu digo também que é uma forma de como eu me mostro ao mundo, ou como uma forma que eu me expresso ao mundo, e é uma energia que eu emano pra fora, sabe? E é algo muito dentro de mim de tudo aquilo que tu pedes num relacionamento ou numa pessoa, tu precisa entregar. Então eu tenho isso muito coerente dentro da minha cabeça. E por isso que quando eu atraio alguém, eu vejo que essa pessoa ela tá sendo coerente com aquilo que eu tô entregando. É difícil falar isso, mas é uma real. Então, quando eu peço um homem masculino, eu tenho que ser feminina. Não tem como eu pedir uma masculinidade vindo do cara se eu tô sendo zero feminina pra aceitar essa masculinidade dele. Quando o cara vem prover pra mim, eu preciso estar aberta a receber essa forma de que ele está me provendo, mas nem por isso ele tá tentando me apagar. Apagar meu brilho, apagar quem eu sou, ou tentando me comprar. Que é uma coisa que eu entendo que muitas de vocês também têm esse pensamento, até porque vocês trazem isso pra mim. Então, é um equilíbrio. Precisa ter o equilíbrio. E querendo ou não, uma opinião que eu tenho hoje em dia é que o mundo ficou impaciente, né? Tanto as mulheres quanto os homens. E eu sinto, eu vejo, que é a minha opinião, que é por conta da internet. Porque a gente tem hoje em dia tudo muito fácil, né? A gente consegue achar homens do outro lado do mundo, as mulheres, os homens também conseguem achar mulher o tempo todo na internet. Quando a gente vai vendo conteúdo, a gente vai passando os conteúdos e vai vindo conteúdo. Então a gente fica muito impaciente quando algo demora um tempo a mais pra se criar algo a mais pra se florescer. E o relacionamento eu vejo que é muito isso, ele tem uma etapa, né? Vocês precisam se conhecer, ter aquele tempo de calma, não ir direto lá pra parte sexual, porque quando você corta o conhecer o outro e você vai direto pra aquela parte, né, que é como se fosse abrir a porta da sua casa pra essa pessoa, vocês não sabem quem é, quem eu sou, quem tu és. Porque é como se fosse tipo intimidade. E quando a intimidade vem primeiro do conhecimento, muita coisa fica trocada, porque a intimidade é o ato mais profundo que um ser humano pode ter com o outro. Vocês concordam comigo nessa parte, né? Então, ter paciência pra conhecer alguém, eu sei. A gente tá tipo assim, ai, eu quero tanto isso, aquilo, não sei o que lá. Só que quando eu comecei a ser mais paciente em realmente querer conhecer o outro, eu comecei a negar muita coisa. A negar segundos encontros, a negar até primeiros encontros, porque eu começo a conhecer a pessoa hoje em dia assim no Instagram. A gente já conhece ali o cara no Instagram, já sabe quem ele segue, quem ele deixa de seguir, o que, que ele curte, o que, que ele não curte, tantas outras coisas. Então eu comecei a ser mais paciente comigo mesma e me valorizando muito mais, e eu vejo que isso não fez a minha pista tá salgada ou insalubre. Então eu quero muito saber de vocês o que, que vocês passam também, porque eu preciso entender um pouco do lado de vocês nesse quesito. Porque eu não sou a melhor pessoa pra falar, mas eu percebo que foi uma mudança minha também. E eu digo que eu tive uma grande parcela de culpa por todo homem insalubre nas antigas que eu atraí. Porque eu estava também insalubre, então eu acabei atraindo aquilo que eu estava
emanando de certa forma. Então, amigas, uma dica que eu posso dar pra vocês, honestamente, é: se vocês querem um relacionamento, vocês precisam pontuar tudo aquilo que você quer no outro. Isso é o básico. Só que você precisa olhar pra dentro e perceber se aquilo que você quer no outro, você está disposta a receber dele a forma que ele quer que você seja. Porque se você pede A de alguém, ela vai criar de você também. Que algo de um homem é diferente do que o homem quer de você. Porque, por exemplo, se você quer um homem provedor, não necessariamente. O cara não vai querer uma mulher provedora, porque isso não faz sentido para um homem masculino. Mas ele vai querer uma mulher que seja pronta para receber a ajuda dele sem pensar que ele tá querendo apagar ela. Então, a gente precisa estar sendo coerente com aquilo que nós queremos na nossa vida. E eu acho que dessa forma, a gente pode sim mudar um pouquinho do mundo se toda mulher começar realmente a mudar a sua forma de ver, a sua forma de enxergar, a sua paciência, porque eu digo, tem tanta gente no mundo que é impossível não ter um ser humano para cada mulher nesse mundo se relacionar. Um homem. É impossível, amigas. Porque assim, pra mim a pista não tá salgada. Graças a Deus, Deus me proteja. Mas se pra você está, já parou pra pensar pra dentro por que que você tá traindo esse tipo de homem? Porque ninguém é perfeito. Eu, quando tive a certeza de que eu não era perfeita, eu percebi que os homens que eu tava encontrando por aí é porque eu tava precisando de uma terapia também, de um psicólogo, de um psiquiatra, entendeu? Eu tava precisando de ajuda. Então eu me ajudei, porque eu percebi que tudo aquilo que eu quero e desejo, eu preciso estar à altura de entregá-lo. Então, amigas, esse é o primeiro episódio do YouTube. Espero que vocês gostem e que a gente torne isso como se fosse um bate-papo de amigas. Beijos!